Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula da 15ª semana. Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês o livro A Margarida Friorenta. Quem escreveu foi Fernanda Lopes de Almeida e as ilustrações são de Lila Figueiredo. A Margarida Friorenta. Era uma vez uma margarida num jardim. Quando ficou de noite, a margarida começou a tremer. Aí passou a borboleta azul. A borboleta parou de voar. Por que você está tremendo? Frio. Oh, é horrível ficar com frio. E logo numa noite tão escura. A margarida deu uma espiada na noite e se encolheu nas suas folhas. A borboleta teve uma ideia. Espere um pouco. E voou para o quarto de Ana Maria. Psiu, acorde! Hã? É você, borboleta? Como vai? Eu vou bem, mas a Margarida vai mal. Por quê? O que é que ela tem? Frio, coitada. Então já sei o remédio. É trazer a Margarida para o meu quarto. Vou trazer já. A borboleta pediu ao cachorro moleque. Você leva esse vaso para o quarto de Ana Maria? Moleque era muito inteligente e levou o vaso muito bem. Ana Maria abriu a porta para eles e deu um biscoito ao moleque. A Margarida ficou na mesa de cabeceira. Ana Maria se deitou, mas ouviu um barulhinho. Era o vaso balançando. A Margarida estava tremendo. O que é isso? Frio. Ainda? Então já sei. Vou arranjar um casaquinho para você. Ana Maria tirou o casaquinho da boneca, porque a boneca não estava com frio nenhum. E vestiu o casaquinho na Margarida. Agora você está bem. Durma e sonhe com os anjos. Mas quem sonhou com os anjos foi Ana Maria. A Margarida continuou a tremer. Ana Maria acordou com um barulhinho. Outra vez? Então já sei. Vou arranjar uma casa para você. E Ana Maria arranjou uma casa para a Margarida. Mas quando ia adormecendo, ouviu outro barulhinho. Era a Margarida tremendo. Então Ana Maria descobriu tudo. Foi lá e deu um beijo na Margarida. A Margarida parou de tremer e dormiram muito bem a noite toda. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Então, hein, gente? Que história legal. Uma história bem simples, né? Mas o que ela traz de ensinamento pra gente? Olha só a falta do carinho, né? Como é que deixou a Margarida? Ela estava com frio, ela estava tremendo, e não era falta de entrar na casa, ou de colocar um casaco, ou de ter uma casinha só para ela. Era a falta do carinho, né? Do beijo, do abraço, era a falta da atenção que estava fazendo com que ela ficasse doente, ficasse com frio, né? Ficasse mal. Olha só, que interessante, né? E a partir do momento que a Ana Maria deu um beijinho nela, ela ficou mais tranquila, mais calma e conseguiu dormir bem a noite toda. Interessante, né? Muito bem, então vamos continuar aqui no nosso calendário, olha lá. Hoje é dia 10 de junho de 2021, ou 10/6 de 2021, quinta-feira, tá bom? No nosso cronograma, então, estamos
com atividades na página 15 e 16 do livro Aprender Sempre. Então, teremos as orientações na página 5 do bloquinho. Podem abrir o bloquinho lá na página 5 e colocar a data de hoje. E também o livro Aprender Sempre nas páginas 15 e 16, já colocando a data também nessas páginas, tá bom? Aqui, então, vamos iniciar no bloquinho Língua Portuguesa, atividades no livro Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano. Sequência 1, cartas, as palavras que viajam. Aula 10, Conectando Saberes, páginas 15 e 16. Abra o seu livro nas páginas indicadas, realize as atividades propostas. Então, aqui nós temos as páginas, né, que nós vamos trabalhar. E aqui, olha, algumas orientações. Então, pense em características que encontramos no bilhete e na carta. Por exemplo, o remetente, que tem nas duas, né? Os dois tipos aqui, nos dois gêneros. Pense em características que lembrem só o bilhete, né? Tipo, linguagem informal, por exemplo. E em características que lembrem que tem só na carta, por exemplo, né? Como o local. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, ok? Bom, então nós vamos agora iniciar no livro Aprender Sempre. Se você ainda não colocou a data nas páginas 15 e 16, coloque agora, tá bom? Então vamos iniciar a aula 10, Conectando Saberes. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar dois textos que você já conhece, que é a carta e o bilhete, né? Usaremos um mapa circular duplo que nos ajudará a entender as semelhanças e diferenças entre eles. Então, olha lá, nós iniciamos a sequência, né, trabalhando com bilhete, né, nós conversamos um pouco, conhecemos alguns tipos de bilhetes, e depois iniciamos o trabalho com a carta, né? Então, há algumas aulas nós estamos falando sobre a carta, sobre as características que devem ter, né, numa carta, quais os passos, né, que a gente tem que seguir para que isso seja uma carta, né? E algumas aulas nós estamos lendo carta, observando as características da carta, né, respondendo algumas atividades sobre a carta. Então, hoje nós vamos comparar, né, e observar o que temos de características em comum entre a carta e o bilhete e características diferentes, né, entre a carta e o bilhete. Então, aqui, olha, nós vamos relembrar o que são bilhetes com esses dois bilhetes que nós temos aqui. Então, nós vamos começar com o bilhete destinado a Camila. Olha lá, Camila. Não esqueça de passear com o Salsicha às 17 horas. Beijos da mamãe. Então, observando esse bilhete, o que nós temos de características aqui? Primeiro, tem remetente destinatário? Tem remetente destinatário. Quem é o remetente dessa carta, desse bilhete? Quem é o remetente deste bilhete? É a mamãe, né? Olha lá. Esse é o remetente. E quem é o destinatário? Para quem esse bilhete está sendo escrito? Para Camila. Olha lá. Então, nós temos aqui o destinatário e o remetente também no bilhete. Na carta a gente também tem, não é verdade? Também temos. Mas nós observamos que aqui no bilhete, olha, nós não temos local e data. O bilhete já começou aqui com o nome da pessoa que estava recebendo. Alguns bilhetes nós colocamos a data também, tá bom? Mas o local realmente não é colocado quando se trata de bilhete, tá? Então, nós temos aqui o nome do destinatário, a mensagem. Que tipo de mensagem nós temos aqui? Olha, não se esqueça de passear com o Salsicha às 17 horas. Que tipo de bilhete é esse? É um lembrete, né? Esse bilhete foi escrito para lembrar a Camila de uma obrigação que ela tinha, certo? Então, uma mensagem curta, uma mensagem rápida, direta, né? Sem muita conversa, foi só assim, o que ela deveria mesmo fazer, uma despedida e a assinatura do remetente, certo?
Então, esse foi o primeiro bilhete que nós vamos usar para comparar, tá? Com a carta. Então, aqui, de característica em comum, nós já vimos que tem remetente destinatário e uma despedida, né? Vamos ver o da frente aqui. Esse bilhete agora que foi escrito para Olivia, tá? Olivia, hoje sua aula de futebol será às 18 horas. Já separei suas chuteiras. Te amo, Tata. Olha lá. Então, aqui nós vimos que aqui também nós temos o destinatário, que é a Olivia, né? Nós temos também o remetente, que é a Tata. A Tata provavelmente é a irmã da Olivia, né? Tata, a gente costuma falar, chamar de Tata a pessoa que é irmã, né? Nós temos aqui uma despedida também, olha lá, te amo, é uma despedida. E o nosso bilhete. Esse já não é um lembrete, olha lá. Hoje sua aula de futebol será às 18 horas. Já separei suas chuteiras. Então, ela está avisando que a aula de futebol vai ser às 18 horas e que ela já deixou tudo pronto, né? As chuteiras já estão separadas, tá? Então, nós temos aqui um bilhete, que é um lembrete, né? De um compromisso, e um bilhete que é um aviso sobre um compromisso que ela terá, né? O horário, que já está tudo separadinho, está tudo pronto para isso, tá? Então, são esses dois tipos de bilhete que nós temos aqui. Nesse bilhete, nós percebemos também que não temos local e data, né? E é um bilhete muito direto também, né? Está avisando o horário da aula e que já está tudo separado. Não pergunta se está tudo bem, né? Não conta as novidades, tá? Então, é um bilhete, é um texto bem curto, né? Bem rapidinho ali, só para avisar ou lembrar de alguma coisa, tá? Então, esses dois bilhetes nós vamos usar para comparar com as cartas que nós já lemos. Várias cartas. Em todas elas, nós observamos as características que existem. Por exemplo, primeira coisa que a gente coloca numa carta, local e data, né? Já começa com local e data. Depois, nós temos uma saudação. Olha, nós não tivemos saudação nos dois bilhetes, percebem? Na carta, nós temos a saudação e o nome do destinatário, né? Depois, nós temos uma mensagem. E essa mensagem da carta, ela é uma mensagem mais longa, né? Ela tem uma linguagem um pouco mais formal, né? Como você está, né? Pergunta se está tudo bem, traz informações, traz novidades, tá? Uma mensagem um pouco mais longa, com mais detalhes. E aí, depois, nós temos uma despedida e a assinatura do remetente, né? Nós vimos que no bilhete nós não temos esses passos todos. Nós já começamos com o destinatário, a mensagem, despedida e remetente. Bem rapidinho, bem curtinho, tá? O bilhete, ele já tem uma linguagem mais informal, né? Ele não precisa de muito detalhe, não precisa pensar muito na forma de escrever, né? Porque normalmente o bilhete é uma coisa mais íntima, né? A gente manda o bilhete para a mamãe, cola o bilhete na geladeira para avisar alguma coisa, ou então manda o bilhete para um amigo para combinar de assistir um filme, de jogar um futebol, de brincar na casa. É uma coisa mais íntima, né? Diferente da carta, que pode ser escrita para um amigo, sim, né? Nós vimos cartas entre amigos, mas nós vimos também aquela carta lá do começo, né? Que estava sendo pedido para o Roberto cuidar da fazenda, né? Porque a pessoa estava doente, estava explicando que tinha ido ao médico, né? Não foi uma carta íntima, não foi uma carta mandada a um amigo, né? Ele estava pedindo um favor, mas de uma forma mais formal, né? Explicando o que estava acontecendo, que ele precisava daquela ajuda naquele momento, mas que depois ele voltaria para a fazenda, estaria tudo bem, né? Uma carta mais
formal, tá? Então, a gente tem esses tipos de bilhetes e de cartas. Agora, olha lá, número 2. Revisite o mapa circular de ideias sobre a carta que você e seus colegas completaram ao longo dos últimos encontros e releia os conhecimentos compartilhados. Então, tudo isso a gente acabou de conversar, né? Agora que você já revisitou os 2 gêneros de texto, compare a estrutura do bilhete com a estrutura da carta e complete o mapa circular duplo. Nos círculos do centro, escreva o que eles têm em comum e nos círculos das laterais as características específicas de cada um. Então, aqui, pessoal, nós temos, olha lá, a carta e o bilhete. Nesses círculos mais claros aqui, olha, nós vamos colocar o que tem de diferença, tá? Na carta, o que tem na carta que não tem no bilhete e o que tem no bilhete que não tem na carta. Já nesses azuis aqui, que estão no centro, nós vamos colocar o que tem em comum nos 2 gêneros, na carta e no bilhete, tá? Então, pensem aí. Podem pausar o vídeo. Eu quero que vocês coloquem complete pelo menos um círculo de cada parte aqui. Um círculo do que tem na carta que não tem no bilhete, um círculo do que tem no bilhete que não tem na carta, e um círculo do que tem em comum entre os 2 gêneros, tá? Pelo menos um eu quero que vocês façam aí para ver se vocês entenderam como que é a atividade, tá? Então, pausa o vídeo, completa para mim pelo menos um. Se você quiser completar todos, óbvio que pode, né? Mas pelo menos um eu queria que vocês fizessem para a gente continuar depois a atividade. Então, pausa esse vídeo, completa e volta aqui para a gente fazer junto. Pronto, pessoal? Conseguiram? Então tá, então vamos começar. Olha lá. Eu trouxe aqui que a carta, ela pode ser mais longa, tá? Ela pode ter um assunto maior, ela pode ser um assunto mais longo, certo? Essa é a carta. A carta também tem uma estrutura um pouco diferente da estrutura do bilhete. Por quê? Porque na estrutura da carta a gente tem o local e a data, uma saudação, né? Diferente do bilhete. Nós temos uma mensagem maior, né? Nós temos uma despedida, às vezes um pouco mais longa do que no bilhete, tá? Então, a estrutura tem diferença entre a carta e o bilhete. E também temos uma linguagem formal. Por quê? Porque a carta, ela não é só usada para conversa entre amigos que estão distantes, né? A gente recebe carta, por exemplo, quando a gente abre uma conta num banco, por exemplo. A gente recebe uma carta com os detalhes daquela conta que a gente abriu no banco. Quando a gente ajuda alguma instituição de caridade, por exemplo, a gente pode receber cartas mensais daquela instituição, onde aquela instituição conta o que está sendo feito na instituição, se a gente ajuda com algum dinheiro, por exemplo, para onde está sendo investido esse dinheiro, o que está sendo feito com esse dinheiro. A gente recebe cartas também sobre isso, né? Recebemos cartas por exemplo, de cartão que a gente faz, a gente pode receber carta, enfim, de diversas fontes, né? Não só de amigos, de trocar correspondências com amigos, tá? Então, a carta, ela pode ter uma linguagem formal também, tá? Não quer dizer que toda carta tem uma linguagem mais séria, mas que ela também pode ter esse tipo de linguagem, tá? Então, essas são as características da carta, que não são as características do bilhete. Então, vamos ver 3 características aqui do bilhete também que não tem na carta. Olha lá. A primeira é que se a carta é algo mais longo, o bilhete é mais curto. Ele tem um assunto mais enxutinho, assim, ele é bem mais rápido, né? Então, ele é mais curto. Ele também, olha só, pode ser um convite, um pedido, um comunicado, um aviso, como os bilhetes que nós lemos anteriormente, né? Nós tínhamos lá um aviso, né, de que o horário
da aula de futebol era às 18, que estava tudo arrumadinho. Nós tivemos também um lembrete, né, um comunicado, vamos dizer assim, para que a pessoa não esquecesse de passear com o cachorro, né? Pode ter, então, um bilhete de vários assuntos, né? Então, pode ser de convite, de pedido, de comunicado, de aviso, de lembrete, enfim, né? Diversos assuntos, tá? E também, o bilhete sempre terá uma linguagem informal, tá? Não é como a carta, que pode ter linguagem formal, ser uma coisa mais séria. O bilhete sempre é informal, é sempre íntimo, né? Porque a gente deixa para avisar algo rápido, né? Tem que ser rápido. Então, você não vai mandar um bilhete para uma pessoa que você nunca viu na vida, por exemplo, né? Vai ser uma coisa mais íntima sempre. Então, é uma linguagem mais informal. E o que tem aqui em comum entre os dois gêneros, entre a carta e o bilhete? Vamos ver? Olha, eles podem ter textos do cotidiano, né? Então, quando eu escrevo uma carta para um amigo, eu vou falar para ele o que está acontecendo no meu dia a dia, na minha vida, né? E o bilhete é a mesma coisa. O bilhete é uma coisa rápida sobre algo que está acontecendo na nossa vida ali, no momento, né? Algo que a gente precisa relembrar, enfim, combinar, coisas que acontecem na nossa vida, tá? Também, os dois têm destinatário e remetente, tá? Então, a gente sempre coloca o nome de quem vai receber a carta ou o bilhete primeiro, depois a gente coloca o nome de quem está enviando essa carta ou esse bilhete, né? Então, destinatário e remetente é algo em comum entre os dois gêneros, tá? E, pessoal, servem para comunicar, né? Então, aqui, comunicação. Tanto a carta quanto o bilhete nos permite que nós nos comuniquemos com outras pessoas, né? Uma comunicação mais longa, mais cheia de detalhes, como na carta, né? Ou uma comunicação mais rápida, mais simples, como num bilhete, tá? Mas os dois tipos nos permitem nos comunicarmos com outras pessoas, certo, pessoal? Então, aqui, nós já completamos aqui, né, nosso mapa circular, né, com as características da carta, né? Então, carta mais longa, a estrutura da carta é diferente da estrutura do bilhete e pode-se usar uma linguagem mais formal, né? O bilhete é mais curto, pode ser um convite, um pedido, um comunicado ou um aviso, e tem uma linguagem mais informal. E as duas, né, a característica dos dois aqui em comum é que são textos do cotidiano, têm destinatário e remetente e servem para comunicação. Certo, pessoal? Muito bem, então, essas foram as nossas atividades de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, nós estamos encerrando o nosso assunto de cartas, tá? Na próxima aula, nós já vamos começar uma sequência nova. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De acompanhar essa sequência. E agora, tenho certeza que vocês vão bater o olho em uma carta e vão saber que é uma carta e um bilhete e vão saber que é um bilhete, tá? Então, essa é a ideia, que vocês reconheçam esses gêneros textuais no dia a dia. Certo, pessoal? Então, muito obrigada por acompanharem, obrigada por estarem aqui e eu espero vocês na nossa aula de amanhã, combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!